Outra vez aqui na Missão de São Paulo, nós temos a concorrência de uma festa que é superior em qualidade ao domingo. Nós temos a festa de São Mateus. A última missa que nós tivemos aqui foi também de um apóstolo. E na próxima missa, já deixando avisados, no dia 12 de outubro, no dia da Santíssima Virgem Maria, da Imaculada Conceição Aparecida, haverá missa aqui. E na parte da manhã já falaremos dos horários. Bom, comentando a ocasião do dia de hoje, o dia de São Mateus, nós acabamos de ler aqui o relato que ele mesmo faz da sua vocação, da sua escolha como apóstolo. Santo Ambrósio fala que depois da eleição da Santíssima Virgem Maria como Mãe de Deus, a escolha, a eleição dos apóstolos é o maior que pode haver entre as graças comunicadas aos homens. Vejam só, depois da maternidade divina, ser um apóstolo de Cristo é uma das maiores graças que Deus confere aos homens. A vocação de São Mateus destaca-se pelo fato de que ele não era um dos pescadores. São Mateus ele tinha outro ofício, que era o ofício de publicano. O ofício do publicano era uma coisa muito odiosa entre o povo hebreu, porque esses homens faziam o câmbio de moedas. Quando as pessoas tinham que pagar o imposto, já seja a Roma, já seja ao rei Herodes, eles tinham que passar por esses cambistas, chamados publicanos, para adquirir a moeda ou do César ou do rei Herodes. Só que, claro, esses homens aproveitavam da ocasião para ganhar dinheiro. E dependendo da simplicidade, ou dependendo da quantidade de dinheiro, de riqueza que a pessoa tinha, ele cobrava mais ou menos. Ou seja, eram pessoas bem odiosas, porque eram considerados ladrões, no final das contas. E essa mudança de nome de São Mateus tem muito a ver com a sua profissão. Ele chamava-se Levi, era o seu nome ali de imposto no dia da sua circuncisão. No dia da circuncisão, o nome da criança era imposto no Antigo Testamento. E Mateus significa, tem a raiz da palavra doação no hebreu. Então, no lugar do Levi, que rouba, Cristo nos deu Mateus, que doa. Então tem um significado muito grande na troca do nome de São Mateus também. Lembre-se que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, não dizia nem uma vírgula sem uma expressão profundíssima de ciência divina. E São Mateus, nós devemos muito a ele, porque ele foi o primeiro a nos deixar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo escrito. Próximo ao ano 50, a pedido do povo de Israel, os convertidos do judaísmo, São Mateus escreveu o seu Evangelho, que ele escreveu em língua hebreia, e ele mesmo traduziu depois para o grego. São Mateus teve uma atividade muito prolixa, ele entregou sua vida na Etiópia, defendendo o direito de que uma moça tinha oferecido a sua virgindade ao nosso Senhor, e por defender os direitos daquela jovem que queria consagrar-se a Cristo, ele entregou a sua vida, foi martirizado. Um assunto que eu gostaria de tocar no dia de hoje, sendo que nós estamos falando da eleição dos apóstolos, e um apóstolo muito particular, porque os outros eram ignorantes. Esse não tanto. Quando a maldade ela vem por pessoas que estão no erro por ignorância, nós até nos movemos um pouquinho de misericórdia e compaixão. Coitada, não teve quem ensinasse. O caso de São Mateus era diferente. Era uma pessoa mais instruída. Tanto é assim que escreveu no idioma e traduziu para outro. E quando a maldade ela vem com ciência, com a ciência, ali ela é um pouco mais complicada de curar, mas se curou, é claro. Se tornou um grandíssimo apóstolo e ofereceu a sua vida em honra ao nome de nosso Senhor. Agora vejam que aqui na questão da escolha dos apóstolos, nós temos o que nós chamamos na doutrina católica de um milagre de ordem moral.
Eu imagino que eu já comentei aqui sobre esse tipo de distinção que há entre os milagres. Nós temos os milagres de ordem física, que um morto ressuscite, que uma pessoa flutue. Isso são milagres de ordem física. Depois nós temos os milagres de ordem moral. A expansão da igreja é um milagre de ordem moral, porque nosso Senhor quis demonstrar a sua mesmíssima divindade e a divindade da fundação da igreja, dando a missão apostólica a pessoas que, humanamente falando, não tinham grandes meios para levar ao mundo inteiro o Evangelho. Não eram homens de letras, não eram homens que tinham passado pelas academias de Atenas ou de Antioquia para aprender a arte da eloquência. Não eram homens que dispunham de muito dinheiro, nem de poderes, nem de exércitos. Então, os meios, humanamente falando, os meios eram totalmente insuficientes. Totalmente. Não tinha, humanamente falando, não tinha nada que ajudasse aos apóstolos na pregação evangélica e de levar a mensagem de nosso Senhor ao mundo inteiro. Só que, é claro, nós estamos falando da natureza e por cima, muito por cima de tudo isso, está a vida sobrenatural, que foi o que deu a fortaleza para os apóstolos levarem a mensagem de nosso Senhor ao mundo inteiro e coroarem essa missão apostólica com o sacrifício da própria vida. Agora, os meios foram insuficientes, os meios humanos foram insuficientes, nós sabemos muito bem, mas a graça de Deus supre todas as coisas. E era aí onde que eu queria chegar. Vejam só que nosso Senhor, ele é recriminado por estar entre os pecadores. São Mateus, depois que ele se viu escolhido como apóstolo, quis fazer um banquete para comemorar. Simplesmente isso. Só que ele ia chamar os seus amigos. Quem são os amigos do cambista ou dos cambistas? E aí os judeus se escandalizam, mas como assim? Esse homem fala que é o Messias e está no meio de pecadores. E vejam só como isso aplica-se às nossas vidas. Um padre da antiguidade, depois ele se desviou, chamado Tertuliano, ele pregava essa frase: Christiani alter Christus. Os cristãos são outros cristos. A vida de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser reproduzida na nossa. E de fato nós temos que conviver nessa sociedade que está entre pecadores. Nosso Senhor foi lá para buscá-los, resgatá-los, tirá-los do pecado. A necessidade das nossas vidas nos deixa ali dentro, faz com que participemos desse ambiente que está longe das máximas divinas, está longe dos 10 mandamentos. Mas nós devemos seguir a nosso Senhor, Christiani alter Christus, os cristãos são outros cristos, seguir a nosso Senhor na mesma maneira de agir. Porque quando ele estava no meio dos pecadores, não era para simplesmente passar um bom momento, não, para tirá-los dali. Só que ele fazia o quê? Com a pregação. Nosso Senhor teve uma dupla obra magna aqui na terra: a evangelização e a sua morte na cruz. Uma sem a outra não tem sentido. Ele veio fazer isso e nos deixou o exemplo para que assim também façamos nós. Mas, vejam só, uma das coisas que mais impactou o mundo pagão era o exemplo de vida dos cristãos. Realmente impactava. Por quê? Ver famílias inteiras entregarem a vida num coliseu de maneira pacífica, sem fugir e sem tentar escapar pelos muros dos leões ou tigres ou feras qualquer que queriam matá-los, devorá-los e etc., despedaçá-los. Aquele exemplo de vida era o que cativava, é o que cativou de fato o mundo pagão. Lembre-se que nos primeiros 300 anos da igreja, ser cristão era um crime. Então era muito difícil, em público, as pessoas pregarem o nome de nosso Senhor, serem perseguidos diretamente. Mas isso não diminuiu a quantidade de conversões, senão que aumentou, porque eles levavam a Cristo não só aqui, não só na boca, não falavam só Senhor, Senhor, senão que viviam
o seu cristianismo. E isso é o que nós devemos fazer hoje. Eu lembro uma vez que eu era seminarista ainda. Aqui no Brasil não tínhamos padres conhecidos. Naquela época, inclusive o padre Ernesto ainda estava na Fraternidade São Pio X. E os outros padres que andam no Brasil dando voltas por aí também não existiam. E, claro, as férias de um seminarista é, inclusive, um ato de caridade para com os pais, porque os pais sentem falta. E eu lembro que eu perguntei para o meu diretor espiritual, não perguntei, eu pedi para o meu diretor espiritual um ramalhete espiritual para que eu aplicasse durante as férias. Na época, e até hoje, era o William Espina, meu diretor espiritual. E ele falou: Gabriel, que as pessoas olhem para você e pensem, Jesus Cristo deve ter sido assim. Isso é o que eu compartilho com os senhores. Que as pessoas olhem para os senhores e digam, Jesus Cristo deve ter sido alguma coisa parecida a isso. Agora, como conseguimos algo assim? Primeirissimamente, pelas vias normais. Quais são as vias normais do progresso da vida cristã? Oração, frequência dos sacramentos e a prática das virtudes. Sem essas três coisas, é impossível o progresso sobrenatural. Agora, respeito às práticas das virtudes, porque é claro que a oração ela é o alimento da alma. Quem não se alimenta morre desnutrido ou desidratado. A mesma coisa acontece com a alma. Quem não recebe os sacramentos não tem a fortaleza que o mesmíssimo Cristo deu à humanidade para a nossa salvação e santificação. E a prática das virtudes é absolutamente necessária, porque nós, por meio das virtudes, mostramos a Deus que realmente escolhemos segui-lo. E aqui, falando das virtudes, inclusive, eu pensando no que eu poderia falar hoje, um anjinho soprou na minha orelha, falar da modéstia. É muito necessária a modéstia. E a modéstia não é somente roupa. É uma parte muito importante. Diga-se de passagem que é até... Enfim, não vou usar a palavra que eu usaria, mas é pouco honroso uma pessoa se disfarçar para a missa, sendo que durante a semana ela está com outra aparência. O padre a gente engana, a Deus não. Não tem como. Agora, a questão da modéstia corporal, isso é muito comum. São coisas que se conversam muito, mas é uma parte principal, mas não é a única parte. O que nós falamos, como nos portamos, como defendemos a nossa fé, tudo isso faz parte da virtude da modéstia. Por quê? Imagine, os senhores agora vão receber a nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Pensem que a língua dos senhores vai se transformar no mesmo berço que recebeu a Cristo recém-nascido. O que essa língua vai falar depois? Quais palavras vão ser utilizadas para expressar surpresa, por exemplo, ou indignação, ou felicidade, inclusive, que infelizmente no Brasil nós temos esse mau costume de quando as pessoas estão contentes, alegres, ainda assim xingam, falam palavrão. Isso é modéstia também. E é muito importante, porque essa língua que serve de berço para nosso Senhor, na Eucaristia, não pode servir como catálogo de Satanás depois. Como nós nos comportamos na sociedade é muito importante. Ensinar as crianças, sentar-se bem, comer bem. Sabiam que comer bem, no bom sentido, além de ser educado, é um ato de caridade? Ninguém precisa saber o que eu tenho dentro da boca enquanto eu estou comendo. E esse comportamento, que é também parte da virtude da modéstia, tudo deve ser feito com visão sobrenatural. E assim nós cativamos as pessoas, cativamos as almas e cumprimos mais ou menos com aquele ramalhete espiritual. Jesus Cristo deve ter sido algo parecido a isso. Nessa grande obra do progresso sobrenatural, a Santíssima Virgem Maria aparece como
o princípio base e fundamento. Por quê? A graça santificante, ela só vem por nosso Senhor. Ele é a fonte mesma da graça. Mas dessa fonte até a alma do homem tem um canudo chamado Santíssima Virgem Maria. Então, intensifiquemos a nossa oração, a nossa devoção em geral à Santíssima Virgem Maria, porque lembrem-se que a devoção é uma espécie de amor. Claro, a devoção é uma espécie de amor. E o amor, seja amor sobrenatural, o amor passional, ele tem a característica de transformar o amante na coisa amada, pelo menos em coisas parecidas. E se intensificamos a nossa devoção à Santíssima Virgem Maria, portanto, o nosso amor a ela, cada vez mais nós vamos nos assemelhando a essa pureza de Nossa Senhora. Já impossível, uma pureza original, impossível, totalmente impossível, mas sim uma pureza penitente. Que isso, pouco a pouco, vai transformando as nossas almas e, no final das contas, receberemos aquele nome novo que é anunciado no Apocalipse, que eu tenho quase certeza que deve ser algo parecido como Cristiano Alter Cristo. Os cristãos são outros cristãos. Ave Maria Puríssima. Pai, Filho e Espírito Santo.